Demos início no último programa ao estudo do sexto selo, conforme o capítulo 6, versículos 12 a 17 do Apocalipse. E falamos que, ao abrir o sexto selo, alguns fenômenos de ordem material ocorrem. Será, todavia, somente de ordem material os fenômenos apresentados nesse texto? Vamos conferir. Tais são as solenes e sublimes cenas que ocorrem debaixo do sexto selo e o pensamento que deve despertar em cada coração. O interesse intenso pelas coisas de Deus é a consideração que estamos a viver no meio dos tormentosos acontecimentos deste selo. Parece incrível, mas é verdade. Entre o quinto e o sexto selos, aparece uma súbita e completa mudança de linguagem. Eminentemente figurada que era, já aparece aqui ao pé da letra, visível, palpável, compreensível. Seja qual for a causa desta mudança, a própria mudança não pode ser negada. Por nenhum princípio de interpretação, a linguagem dos selos procedentes pode ser literal do mesmo modo como a deste não pode ser figurada. Temos, portanto, que aceitar a mudança. Há um grande fato para o qual desejamos chamar a atenção de todos. No período abrangido por este selo, é que as porções proféticas da palavra de Deus deviam ser desceladas. Muitos correriam de uma parte para outra ou dariam atenção ao conhecimento destas coisas, devendo assim aumentar muito o conhecimento desta parte da palavra de Deus. E sugerimos que, talvez por esse motivo, é que se dá aqui a mudança de linguagem. Que os acontecimentos deste selo ocorrem num tempo em que estas coisas deviam ser plenamente compreendidas. Não estão ocultos em figuras, mas nos são representados numa linguagem clara, inequívoca, indiscutível. O primeiro acontecimento deste selo, talvez mesmo o que assinala a sua abertura, é um grande terremoto. O profeta Isaías, em seu capítulo 24, versículo 20, anuncia que a terra cambaleia como um bêbado e balanceia como rede de dormir. Como o mais possível cumprimento desta predição, temos que apontar aquele grande terremoto de Lisboa, aquele grande terremoto de 1º de novembro de 1755. Porque esse terremoto se fez sentir numa extensão de pelo menos 4 milhões de milhas quadradas. Os seus efeitos se estenderam até as águas em muitos lugares onde o abalo não foi perceptível e se fez sentir na maior parte da Europa, África e América. Mas a sua maior violência se exerceu na parte sudoeste da primeira, ou seja, da Europa. Na África, este terremoto foi sentido com quase tanta violência como em Portugal. Grande parte de Argel foi destruída. Muitas casas ruíram em 3 minutos e meio. 3 minutos e meio. Multidões ficaram sepultadas debaixo das suas ruínas.
Efeitos semelhantes se observaram em Marrocos. Seus vestígios foram igualmente deixados em Tânger, Tetuã, no Funchal. É possível que toda a África tenha sido abalada. Para o norte, se estendeu até a Noruega e até a Suécia. A Alemanha, a Holanda, a França, a Grã-Bretanha, a Irlanda foram mais ou menos agitadas pela mesma grande comoção dos elementos nesse dia. Lisboa, antes do terremoto de 1755, tinha 150 mil habitantes. Barrett provou que 90 mil pessoas se perderam naquele dia fatal. O terror do povo foi indescritível. Ninguém chorava, porque isso era superior às lágrimas humanas. Corriam de uma parte para outra, delirantes de terror, batendo nas faces e nos peitos, clamando: misericórdia, meu Deus! Chegou o fim do mundo! As mães esqueciam os filhos, corriam com os crucifixos. Muitos correram para as igrejas em busca de proteção, mas em vão. O Santíssimo estava exposto. Em vão se abraçavam aos altares os pobres, os desesperados, os aflitos. Imagens, sacerdotes e povo foram sepultados na ruína. Bom, no próximo programa nós continuaremos a tratar do sexto selo. Até lá.